Programa Café com Zaidan. Oferecimento Qualquer Saúde. Apoio Jaque Laboratório. Bom dia para vocês aí da TV Cultura, litoral, em todo o litoral paulista aí, de Ubatuba a Peruíbe, Ubatuba que encheu de água esse final de semana, Nossa Senhora. No canal 48.1, canal 518 da Vivo TV, canal 522 da Claro TV e nas mídias do maior portal de notícia do litoral, maior portal independente de notícia, que é o portal Costa Norte, do grupo Costa Norte de Comunicação. A gente está aqui 29 anos no ar, esse programa bom, é danadinho ver esse programa, mas é bom, e a gente vai levando esse programa, muito legal esse programa. Hoje nós vamos conversar com a doutora Érica Tardelli, ela é presidente da Associação Brasil Parkinson, ela que é fisioterapeuta. Bom dia, doutora. Bom dia, Zaidan. Obrigada pela oportunidade. Olha que simpatia essa mulher, hein? Olha só, rapaz. Você é muito gentil. Érica, explica o que é a doença de Parkinson, porque tem em torno de 200 mil pessoas, a 210 milhões de brasileiros, 200 mil pessoas são portadores, estima que são portadores dessa doença no Brasil, é isso? Zaidan, essas são informações, obviamente, oficiais, mas a gente já sabe que isso pode chegar a um valor bem maior, né? Fala assim 1% da população, mas alguns estudos mais recentes falam em até 3% da população. Então, esse número pode ser bem maior. A doença de Parkinson foi descrita em 1817, mas apesar disso ainda é uma doença muito desconhecida da população, né? E o mais importante dizer, para começar a falar da doença, é que ela é a segunda mais comum. A primeira é a doença de Alzheimer, mas a doença de Parkinson, ela é a doença neurodegenerativa que mais cresce no mundo. Então, é muito importante espaços como esse que você está nos dando para falar, para alertar a população sobre uma doença que tem crescido exponencialmente no mundo todo. E a doença de Parkinson, pode falar, Zaidan. Ela é hereditária? Pois é, uma ótima pergunta. A menor parte dos casos é hereditário. A maior parte é de causa idiopática, que a gente diz, sem causa definida. É uma combinação de fatores ambientais e genéticos. Então, você tem uma predisposição genética, mais fatores ambientais, alguns já identificados, como poluentes, solventes, pesticidas, estão relacionados ao aumento do número de casos da doença de Parkinson no mundo todo. Tem alguns mais específicos já identificados, Aidan, como o paraquat, é um pesticida que foi utilizado por muito tempo no Brasil, atualmente está proibido, esperamos que não volte a ser utilizado, mas no mundo todo foi um pesticida usado. Além disso, há uma outra substância, o tricloroetileno, foi relacionada à doença de Parkinson também, e ela é usada para descafeinar café, ela é utilizada para lavar roupas a seco. Então, são substâncias que estão perto de nós no dia a dia, além da poluição do ar. Então, hoje em dia, o mais aceito como causa da doença de Parkinson é essa combinação
de uma predisposição genética e fatores ambientais. Doutora, qual como começa a doença de... Como é que a pessoa sente que está com sintoma? Como é que começa a doença? Essa pergunta é muito importante, Zaidan, porque os trabalhos atuais têm mostrado que a doença de Parkinson, ela começa muitos anos antes do diagnóstico. Quando a pessoa sente os sintomas que são assim incômodos o suficiente para procurar um médico, essa doença já começou há pelo menos 10 a 15 anos. Nossa! É uma doença bem lenta, né? Que muitas vezes pode começar ou no intestino ou no próprio cérebro. Existem duas teorias aí do início da doença, tá? A gente fala de body first, né? Ou brain first. Ou começou no cérebro ou começou no intestino primeiro. Mas é uma doença que vai levando ao longo dos anos a dificuldades motoras e dificuldades também da função mental, cognitiva e emocional. Então, o paciente, antes às vezes do próprio diagnóstico, Zaidan, ele já tem alguns sinais, alguns sintomas que são comuns a outras doenças. Por exemplo, o intestino preso, constipação intestinal, depressão, alteração do sono, a gente fala de transtorno comportamental de sono REM, ele não chega àquele sono profundo, ou tem agitação no sono, né? São isolados sintomas que muitas pessoas têm e não está relacionado ao Parkinson. Mas que é importante as pessoas prestarem atenção, por exemplo, na perda de olfato, na constipação intestinal, na depressão, alteração de sono, e aí, combinado com isso, um tremor ou não, né? 20% das pessoas não têm tremor. Então, esse não é o principal sintoma, mas sim a lentidão de movimento. Começou a arrastar um pouquinho o pé, começou com um braço que está mais rígido, ele não mexe tanto na hora que você está andando, né? Quando a gente anda, a gente mexe braços e pernas. Então, se você reparar que um familiar, um amigo ou você próprio tem esses outros sintomas que eu citei, da depressão, da constipação, da perda de olfato, da alteração de sono, fale isso com o seu médico, porque pode ajudar no diagnóstico, né? Então, se eu chego com uma alteração de movimento, um ombro mais parado, mas eu já tenho essas informações de que outros sintomas eu também apresento, ajuda no diagnóstico, Zaida, principalmente quando eu fujo daquela idade mais esperada para a doença, que é acima de 60 anos, né? Então, nós, infelizmente, o aumento de pessoas mais jovens com Parkinson tem acontecido no mundo todo. Eu tenho pacientes aqui na Associação Brasil Parkinson, Zaidan, que começaram com 28 anos de idade. Mas a incidência é em pessoas mais idosas, acima de 60, 70, né? Isso, 55, 60 anos é o esperar, é o mais comum. Mas existe, inclusive, Parkinson juvenil. É muito mais raro, mas existe. Então, as pessoas, né, precisam entender que é uma doença que está crescendo muito. A gente precisa entender que tem questões de políticas públicas que podem ajudar a diminuir o número de novos casos, se a gente pensar em controle da poluição e dos agentes que eu citei, né? E
bastante importante que as pessoas, aos primeiros sintomas de um ombro mais duro, mais rígido, um braço que mexe menos, procure o médico e fale que tem outros sintomas, como eu citei. Porque muitas vezes, Aidan, você recebe aqui pacientes, né? A gente recebe na Associação Brasil Parkinson, pessoas que passaram por ortopedista, reumatologista, porque se queixava de um ombro rígido, que não mexia, parecendo uma causa ortopédica. Chegam a fazer cirurgia, né? E os sintomas piorando. Aí, quando já começou a arrastar a perna também, ou ter alterações posturais, ou ficar com muito mais rigidez, que o diagnóstico acontece, porque os sintomas estão muito evidentes. Legal. Só que é preciso o diagnóstico mais precoce possível, Zaidan, porque hoje em dia a gente sabe que é possível retardar a velocidade que a doença evolui. Tá certo. Eu vou chamar o laboratório Jaque, que apoia a gente aqui. Eu volto. Sai daí não, doutora. Chama o Jaque aí para mim. Tecnologia de ponta e expertise profissional para cuidar da sua saúde. De check-up preventivo a testes específicos. Comodidade e segurança. Coleta domiciliar. Unidades em Bertioga, Boracéia, Boiçucanga, Guarujá e Praia Grande. Jaque Laboratório. Política de qualidade sempre. Legal. Então, voltamos aqui com Érica Tardelli, presidente da Associação Brasil Parkinson. Uma doença que está aí, viu? Ela é danadinha, essa doença, viu? Ela vai surgindo e você nem percebe, né? Doutora, tem prevenção? Como prevenir, doutora? Então, Zaida, essa é a pergunta de $1 milhão. Como prevenir a doença de Parkinson? Então, se a gente pensar que existe essa combinação desses fatores, né, ambientais e fatores genéticos, com a genética você não mexe, né, Zaidan? Mas com os fatores ambientais é uma luta aí para que as autoridades se sensibilizem e que não permitam mais o uso dessas substâncias na lavoura, que contamina a água, que contamina o ar, né? Medidas que possam diminuir a poluição do ar, enfim. Mas, além disso, a gente existem já algumas evidências mostrando que o exercício físico, né, aeróbico, aquele exercício físico que a gente faz na esteira, na caminhada, na bicicleta, né, como a gente conversou antes de iniciar, fazer o remo, né, exercícios que você sente que o seu coraçãozinho começa a bater acelerado. Essas são atividades aeróbicas, né? Não é a musculação, não é o pilates, tá? Não é a fisioterapia, e eu sou fisioterapeuta. O que pode ajudar a controlar a velocidade que a doença evolui. E alguns primeiros achados falam até em ajudar na prevenção, é o exercício aeróbico. É esse exercício que a gente fica ali com a bochecha vermelha, com o coração disparado, realizados, Aidan, pelo menos 150 minutos por semana. Então, tem uma dose desse exercício, como um remédio. Você precisa fazer 30 minutos por dia, né? 5 dias, segunda a sexta. E é numa frequência cardíaca um pouquinho mais elevada, que daí o seu educador físico, o seu fisioterapeuta pode calcular para você. Você precisa fazer com pelo menos 70%, 80% da sua frequência cardíaca máxima. Então, tem uma dose para você fazer e uma frequência, né? Mas isso pode ajudar a controlar a velocidade de evolução da doença e também alguns primeiros achados científicos mostram que isso pode ajudar na prevenção também da doença de Parkinson. Vivo aqui com Érica Tardelli, presidente da Associação Brasil Parkinson. A gente volta já já, num minuto, logo depois do intervalo. Sai daí não!
De volta aqui com Érica Tardelli, presidente da Associação Brasil Parkinson. Você é parente do Coronel Tardelli? Foi grande amigo meu da Polícia Militar. Não, né? Olha, Zaidan, eu não o conheço. Quem sabe? Ele já deve ter uns 70 anos, Tardelli. Ou mais um pouco. Não é um sobrenome muito comum, né? Mas eu não o conheço. Mas é amiga, uma grande amiga nossa, Moira Strenger Ribeiro. Grande guerreira. A Moira tem nos ajudado muito, se sensibilizou pela causa, né, Zaidan? E tem nos ajudado muito a divulgar para as pessoas sobre os sintomas, para que o diagnóstico aconteça logo, né? O quanto antes a pessoa tenha tratamento adequado, orientação. Então, ela tem nos ajudado. A gente precisa dessas pessoas, sabe, Zaidan? No abril também é o mês do autismo, né? E aí, quando pessoas famosas, como, né, o Marcos Mion abraçou a causa do autismo por conta do filho, tem uma grande projeção, né? A mídia dá muita abertura para isso. E a doença de Parkinson, como eu te disse, né, descrita em 1817, a segunda mais comum e a que mais cresce, e a gente não tem espaço. Então, a gente precisa agradecer pessoas como a Moira, como você, que estão nos dando espaço para alertar a população, né? Legal, doutora. O tratamento, você já falou, diagnóstico também, quanto mais cedo você identificar que você tem essa doença, mais eficiente é o tratamento, né? E vocês também, a Associação Brasil Parkinson, ela vai realizar esse mês aqui, que é o mês do Parkinson, né, do autismo, uma HIFU, é ultrassom focado de alta intensidade. O que é isso, doutor? Pois é, Zaidan, assim, o tratamento, né, atualmente é a base de medicação, repor a substância que o paciente tem, a deficiência, que é a dopamina, né? O paciente perde os neurônios que produzem a dopamina. A dopamina está muito em moda, né? Porque é um hormônio do bem-estar, né? Do prazer. Ele é aquele hormônio que a gente libera se usar um entorpecente, né? Então é aquele hormônio que te dá o bem-estar. Os pacientes com Parkinson têm menos dopamina. Porém, a dopamina ela também controla os movimentos e também controla parte da nossa cognição, da nossa capacidade de planejamento, a nossa capacidade de organização, tá? Então, são vários sintomas que o paciente tem por conta da falta da dopamina, que desorganiza todo o cérebro, né? Então, eles têm problemas motores, cognitivos e emocionais. Como eu citei, a depressão, podem ter apatia, podem ter ansiedade. Então, é uma luta para que os tratamentos, além do medicamento e além da reabilitação, né, com psicoterapia, fisioterapia, nutricionista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, outros tratamentos que aliviem os sintomas. O principal deles é o DBS, né? Ele pode ser indicado em cerca de 20% dos pacientes, já está bem descrito na literatura como um tratamento que ajuda o paciente, que implanta os eletrodos dentro da cabeça do paciente. E isso melhora os sintomas da doença, né? Não impede a evolução, mas melhora os sintomas. Além disso, né, tem pessoas que não querem fazer essa cirurgia invasiva, né? Que vai abrir minha cabeça. Então, Zaida, para alguns casos, que é o que a gente vai conversar nessa live sobre o HIFU, né, sobre esse ultrassom,
ele pode ajudar no controle de quem tem tremor no Parkinson. Então, nós vamos discutir uma novidade, né? O Hospital Albert Einstein comprou aqui em São Paulo, começou a fazer, em alguns casos, um paciente nosso aqui da Associação Brasil Parkinson, seu Rodolfo, fez, né? Está bem melhor do tremor, teve resultados muito significativos, mas nós vamos discutir que não é para todo mundo, né, Zaidan? E que ainda não tem nem preço, quanto vai custar, né? É algo ainda que está sendo testado, está começando. Ele emite ondas, esse equipamento? É um ultrassom que vai fazer uma lesão lá no seu cérebro para você parar de tremer. Mas não abre a sua cabeça, não tem corte. Que legal, viu? Muito legal. Doutora, sai daí não, mas chama a Vanessinha aí. Minha amiga Vanessa, faz tempo eu não converso com ela. Chama a Vanessa aí. Eu sou de Santos e santista de verdade tem orgulho em dizer que é daqui. Eu sou de Santos e é claro que eu cuido da minha saúde. Por isso, meu plano de saúde é GoCare. Eu posso ser atendida nos melhores hospitais. Gostou da novidade? Vem ser GoCare. Vanessinha danada, tá com o melhor plano de saúde da Baixada Santista. Santa Casa, ó. Santa Casa exclusiva da GoCare aí. Sinal que é bom, né? Porque a Santa Casa é o melhor hospital que nós temos aqui na região. O hospital mais antigo do Brasil, doutor. Nossa, que beleza. Muito bom. Érica Tardelli, presidente da Associação Brasil Parkinson. Esse mês da conscientização aí do Parkinson, do autismo, tem alguma programação especial, doutor? Então, a gente tem uma série de eventos, Aidan. Se as pessoas puderem consultar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que é @Associação Brasil Parkinson, ou pelo nosso site, que é parkinson.org.br, eles vão encontrar a agenda dos eventos, que incluem lives, como a gente falou, no caso do Raifu, outras lives sobre nutrição, sobre o DBS, a cirurgia do marca-passo que eu falei. Também teremos uma neurocirurgiã junto com o neurologista conversando sobre a doença e sobre o tratamento. Teremos 2 eventos em São Paulo, na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa. Também precisamos agradecer, né, a esses colaboradores políticos, né, parlamentares que estão nos ajudando, abrindo, né, a Casa do Povo para que a gente possa falar sobre a doença, né? E teremos cursos e outros eventos, lançamento de um manual de nutrição também, que vai ajudar a orientar as pessoas com apoio nutricional. Então, são muitos eventos, além do que a associação comemora 2025, 40 anos de sua fundação, feita pelo Dr. Samuel Grossman e sua esposa Marilandes Grossman, que teve Parkinson, Zaidan, aos 43 anos, mas isso há mais de 40 anos, né? Caramba. Você imagina que se hoje, né, Zaidan, a doença é desconhecida, naquela época, como era? E uma moça de 43 anos, né? É difícil. Mas tem que fazer os exames regulares aí. Ir lá no laboratório Jaque, a gente faz os nossos exames regulares, né, Mel? Chama o Jaque aí para mim aí. Tecnologia de ponta e expertise profissional para cuidar da sua saúde. De check-up preventivo a testes específicos, comodidade e segurança, coleta domiciliar. Unidades em Bertioga, Boracéia, Boiçucanga, Guarujá e Praia Grande. Jaque Laboratório, política de qualidade sempre. Vambora. Doutora Érica Tardelli, presidente da Associação Brasil Parkinson.
O controle nutricional, você com uma boa alimentação, bem controlado, você consegue retardar ou minimizar a questão do Parkinson? Pois é, boa pergunta, viu, Zaidan? A gente trouxe esse manual atualizado, né, sobre nutrição, porque também é um dos aspectos importantes para contribuir no controle dos sintomas, tá? Então, dizem hoje em dia os melhores e maiores estudiosos do mundo que a chamada dieta do Mediterrâneo, que é aquela dieta à base de peixes, de legumes, de frutas, uma dieta saudável, nada mais é do que isso, né? Ela pode beneficiar a pessoa com Parkinson. Então, muito mais do que outras carnes, né? Privilegiar o peixe, por exemplo. Isso pode ajudar. Mas é importante também o apoio da nutricionista, porque a levodopa, que é a medicação que eles tomam para o Parkinson, padrão ouro no tratamento da doença, ela é influenciada pela alimentação de proteínas. Se você toma junto, o remédio faz menos efeito. Isso é uma das questões que a Moira mais se admirou quando a gente conversou, né? Que o médico de uma pessoa que ela conhecia nunca tinha falado para paciente sobre isso, né? Então, o especialista realmente em Parkinson faz essa orientação, não pode tomar junto, tem que dar uma hora de intervalo entre uma alimentação com proteína. A nutricionista, ela consegue distribuir, junto com o horário da medicação, o consumo e a quantidade adequada de proteínas, porque o paciente também precisa comer a proteína para ter músculo, para poder se manter melhor dos sintomas da doença. Então, é um equilibrar de pratos para que a medicação seja absorvida da melhor forma, mas, ao mesmo tempo, não prejudique o consumo diário de alimentos. Eu estava ouvindo o meu amigo Márcio Atala, que a pessoa precisa consumir de proteína 160 gramas por quilo seu. Se você pesa 100 quilos, 160 gramas, você vai ter 160 proteínas que você tem que consumir de proteína por dia, né? Zaidan, assim, aí o ideal realmente é a avaliação da nutricionista para ver o quanto cada pessoa precisa de acordo com seu peso, sua altura, Certo. né? E o quanto ela toma de medicação, no caso do Parkinson, o quanto ela precisa de reposição, às vezes com suplementos, inclusive, que só o consumo da proteína na dieta não é suficiente. Sim, sim. Então, o paciente, na verdade, ele precisa de uma equipe multidisciplinar. Isso, infelizmente, é em muitos lugares inacessível ou muito caro, né? O SUS não fornece no mesmo local uma combinação de profissionais especializados no Parkinson para o paciente chegar e ser atendido pelo físio, pela fono, pela nutricionista, pelo médico. E essa é a proposta da nossa instituição, que atua há 40 anos dessa forma. Passa o endereço eletrônico, o telefone, o portal da Brasil, Associação Brasil Parkinson, Tadele. Em São Paulo, então, nós oferecemos atendimento presencial, mas também, Zaidan, desde a pandemia, nós temos atendimento online. Então, é possível a pessoa de qualquer lugar
de São Paulo e do Brasil participar da maior parte das nossas atividades. Tem fisioterapia online, fonoaudiologia online, psicoterapia, nutricionista. Então, tem muitas atividades que o paciente pode fazer à distância. Nós temos até artigos publicados em revista internacional mostrando que o tratamento online ele é efetivo para vários sintomas da doença. Então, é importante procurar, né, a nossa instituição. Ela está em São Paulo, na Avenida Bosque da Saúde, 1155. Mas vocês podem nos procurar através das redes sociais, @Associação Brasil Parkinson, no Instagram e no Facebook. No Instagram nós temos mais de 20 mil seguidores, então seja mais um a receber informação de qualidade. E no nosso site parkinson.org.br. Tá bom. Érica Tardelli, presidente da Associação Brasil Parkinson, muito obrigado por essa entrevista, muito elucidativa. Olha, é de utilidade pública o que você falou hoje aqui. Obrigado, viu? Zaidan, eu que agradeço, em nome dos nossos 300 pacientes, a oportunidade que você está dando para que a gente diminua de verdade o número de novos casos de pessoas com Parkinson no Brasil e no mundo. Obrigado. Bom dia, doutor. Para vocês também um bom dia. Continue aí na nossa programação. Tchau. Programa Café com Zaidan. Oferecimento Qualquer Saúde. Apoio Jaque Laboratório.